Os meus pais ficaram, né? As duas únicas pessoas da viagem que não falavam inglês ficaram sozinhos em outro quarto. E é lógico que ia acontecer alguma coisa, né? E aí teve um dia que é até hoje a maior piada interna que a gente tem na família. Que o meu pai queria pedir um refil do shampoo de plástico pra. Eu não lembro se era uma camareira, mas enfim, algum funcionário do hotel. E aí ele ficou falando refil plasticou, e a pessoa começou a andar pra trás, assim, falar, tipo, não tô entendendo, o que que é isso, meu Deus. E bem quando a gente abriu a porta, Agora, eu quero voltar um pouquinho na sua história, claro, porque você me falou de algumas experiências internacionais. Então, a gente falou da sim, faculdade, você já com 19 anos, como você começou. E agora, me fala um pouquinho dessas duas experiências internacionais que você teve, pra onde você foi, como é que foi. Bom, eu viajei pra fora duas vezes na vida, que foi quando eu tinha mais ou menos uns 12, 13 anos, que eu fui com a minha família pra Disney. E foi muito engraçado, não só assim, divertido, porque, né, Disney, tudo, parque de diversão, aquela coisa toda. Mas meus pais não falam inglês. Na época eu falava bem pouco, mas eu entendia bastante, né? Sempre tive aula de inglês na escola. Minha tia, se não me engano, ela fez relações internacionais, então ela entendia muito bem. E a minha irmã também fez curso de inglês, então ela entendia muito bem. E ficou num quarto. Eu, a minha tia e a minha irmã. E os meus pais ficaram, né? As duas únicas pessoas da viagem que não falavam inglês ficaram sozinhos em outro quarto. E é lógico que ia acontecer alguma coisa, né? E aí teve um dia que é até hoje a maior piada interna que a gente tem na família. Que o meu pai queria pedir um refil do shampoo de plástico pra. Eu não lembro se era uma camareira, mas enfim, algum funcionário do hotel. E aí ele ficou falando refil plasticou, e a pessoa começou a andar pra trás, assim, falar, tipo, não tô entendendo, o que que é isso, meu Deus. E bem quando a gente abriu a porta, a gente tava o quarto um de frente pro outro, quando abri a porta, eu só vi do outro lado da porta a pessoa andando pra trás, completamente assustada, e meu pai, refil plasticou! Então até hoje a gente fala plasticou pra qualquer coisa de plástico, porque foi uma coisa que marcou muito a gente. E eu fico assim, gente, é plástico, tipo, não é Aham. difícil, não é muito longe assim do português. Mas foi uma coisa que ficou. E também, depois, mais velha, quando eu tinha 15 anos, né? A minha tia levou eu e a minha irmã pra a gente fazer uma viagem pra Londres e pra Paris. E eu queria muito essa viagem, assim, foi um grandíssimo presente, porque a minha irmã viajava muito com a minha tia, e eu tinha aquela imagem, assim, das duas viajando juntas, quando elas voltavam, mostrando as fotos pra gente, né? E aí essa foi a única viagem que eu fiz com as duas. E a gente ficou em Londres e depois também a minha tia tem uma amiga que mora na Inglaterra. Ela é casada com um inglês, hoje em dia já tem cidadania, tudo, né? Mora lá há bastante anos. Mas, enfim, a gente também foi visitar ela. Então foi muito legal isso de não só, tipo, ver a parte turística, Londres, o palácio, tudo, né? Mas também ir pra casa de uma pessoa, assim, né? De um inglês mesmo, falar em inglês com uma pessoa nativa, né? E toda aquela coisa, e viver ali um pouquinho do dia a dia deles. Eu lembro que foi lá que eu descobri Doctor Who e eu fiquei do tipo, eu como assim é uma novela de 50 anos? Do tipo, como assim é uma novela eterna? Assim, ela falou, não, aqui é assim. Ela falou, as novelas, elas duram anos, décadas e décadas, e aí só vai trocando o personagem, né? O personagem não, perdão, os atores. E, enfim, foi uma experiência muito legal. E com certeza, né, foi essencial aí saber inglês, tanto para me comunicar com o John, que é o marido dela, né, da Carmen. E, viver tudo da melhor forma, assim, né? Adolescente, aquela coisa toda curiosa, queria aproveitar ao máximo. Então foi muito bacana. E foi muito essencial saber inglês nessas viagens. Pra ajudar meus pais e também pra eu fazer o que eu queria ali, né? Junto da minha tia e da minha irmã. Uhum. Fantástico. E me diz uma coisa, qual que foi a coisa que você mais gostou em Londres? Porque você teve uma Nossa. percepção de Londres, você foi em que ano? Eu fui. Peraí, deixa eu fazer as contas. Eu fiz 28 agora e eu tinha 15, então faz 13 anos. Então, Então foi 2011. 2011, porque eu fui em Isso. 2019. Ah, legal. Então, 8 anos, muita coisa muda. O que que Sim. você, assim, olhou ali e você falou que Ai, fantástico? eu lembro que eu amei Camden. Camden e Notting Hill. Nossa, eu amei. Amei, amei, assim. Eu tenho. Ai, eu devia ter vindo com ele. Quando a gente foi na feirinha de Notting Hill, né? E assim, nem liguei lá pra coisa do filme, de procurar a porta. Eu falei, tem uma cacetada de porta aqui, a gente não vai achar esse negócio. Eu amo feira de antiguidade, eu amo coisa antiga, assim. E na feirinha, eu achei um anel belíssimo, tenho ele até hoje.
que era uma Opala no centro e algumas pedrinhas em volta, não sei até hoje o que que era. Mas enfim, ele tava super sujo, ele era muito grande. Mas eu lembro de conversar com o senhor ali, que era o dono da banca, né? Ele falou assim, você é daqui? Aí eu falei, não, eu tô viajando, a gente bateu um papo, né? Tô viajando, né? Minha viagem de aniversário e tal. Ele falou, porque se você fosse daqui, eu podia ajustar o anel pra você e, tipo, semana que vem você vinha e pegava aqui. Eu falei, ai, não vai ser possível, né? Eu vou ficar pouco tempo aqui. Aí ele falou, então leva. E no seu país você leva até um ourives pra ele fazer o ajuste. Ele falou, porque pega, ele falou, tipo, é a sua cara, sabe? Ele viu que era pra mim. E eu fiz isso e foi a melhor coisa que eu fiz, porque ele tem uma opala belíssima. Opala é uma pedra muito cara e muito bonita, assim. Ela tem uma luminescência bem, bem legal, ela é bem furta-cor. E até hoje é um dos meus anéis, assim, preferidos. Eu fico assim, ainda bem que aquele senhorzinho insistiu que eu levasse aquele anel e que a gente conseguisse bater aquele papo, né? Porque se ele não tivesse, né, ele tivesse insistido, mas eu não tivesse entendido nada, não ia adiantar. Me diz uma coisa, quanto tempo você estudou inglês anteriormente? Deixa eu ver. Olha, porque eu sempre fiz com a escola, eu acho que só depois, quando eu já tinha uns 14 anos, que eu comecei a fazer curso de inglês por fora mesmo. Então, era mais aquela coisa de escola mesmo e... de curiosidade, mexer na internet, os sites eram tudo em inglês, então era... Eu lembro quando eu era criança, tinha muito isso de, tipo assim, eu dava jogar joguinho online, e aí o site da Barbie em inglês tinha muito mais coisa, porque as coisas lançavam antes, os filmes lançavam antes, então eu entrava no .com mesmo, pra ver o site assim, que fossem internacionais. Caramba, que legal, porque de qualquer forma é um hobby, eu falo muito isso para os meus alunos. Pessoal, você gosta do quê? Eu gosto de esportes, eu gosto de futebol. Pega isso para ler em inglês, porque vai ser mais prazeroso do que você simplesmente pegar, eu vou estudar gramática, vou estudar a estrutura de frase. Você acaba indiretamente aprendendo tudo o que você deveria aprender, só que se divertindo muito mais. E também vocabulário, né? Uma coisa que, tipo assim, não adianta nada você estudar tudo de gramática se você vai lidar com o vocabulário de uma área muito específica. Isso é uma coisa que a gente vê muito no bordado, na costura histórica, principalmente, né? Já me atropelando um pouco, mas que nem... tem o nosso coletivo, né, de costura histórica, que é o Costura Histérica, e tem a Ana Porto Alegre, ela é tradutora, e esses dias ela trouxe pra gente uma tradução que a gente ainda não tinha visto. Tem um formato de vestido da era vitoriana que ele tem uma bundinha bem grande, assim, né? E isso, normalmente, essa saia, assim, que cria esse volume franzido, ela chama bustle em inglês. E ela viu finalmente uma tradução em português que estava como saia arregaçada. Pois é, porque ela é toda franzida assim pra cima, então é como se ela tivesse erguida, né? Então tava saia arregaçada, mas eu fico assim, gente, realmente é uma coisa... virou uma curiosidade pra gente, porque a gente precisa se familiarizar tanto com os termos em inglês pra realmente conseguir encontrar conteúdo, que quando alguém traz uma tradução na nossa língua, a gente até estranha. Aliás, já fala um pouco mais sobre a importância do inglês pra você, no que ele trouxe. Até porque, por exemplo, em 2000... Na verdade, com 19 anos, você já na faculdade tinha um destaque, você já tinha vindo de 2 viagens internacionais, você falou de uma, Sim. né? Tem uma outra que foi pra Disney, certo? Isso, que você Disney foi? e Inglaterra. Perfeito. Então você já tinha uma certa bagagem. No que o inglês influenciou positivamente na sua carreira? Eu acho que é uma coisa que sempre vai abrir portas, né? Assim, qualquer língua que a gente vai aprender sempre vai ajudar a gente a ter mais possibilidades, seja de estudo mesmo, de encontrar outras fontes, de você... Né? E pensa que você tá estudando sobre um assunto e tendo só acesso a fontes locais, e você ter fontes também de outro lugar. Uma pessoa, então, que tem outra vivência, outra perspectiva, né? No caso mesmo da moda, a gente precisava ler muita coisa em inglês, porque principalmente a parte de história da moda, que é uma coisa que eu gosto muito, né? A gente tem autores incríveis aqui no Brasil, mas ainda é pouco em comparação com o exterior. E aí, gostou desse corte? Aqui no podcast Exchange Pass trazemos pessoas que têm experiências internacionais em diversos países. Então, se você que está em dúvida entre fazer intercâmbio, qual país ir, inclusive o inglês para o mercado de trabalho, é aqui que você vai ter toda essa informação. Então já se inscreve no canal, deixa o like e vem se transformar com a gente no Exchange Pass. Até a próxima.